E vi os 7 anjos que estavam diante do Eterno, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve barulhos, trovões, raios e um terremoto. O anjo lança o incenso sobre a terra, e em resposta às orações dos santos, que foram mortos pela palavra do Eterno, que perguntou: até quando, ó Mestre, santo e verdadeiro, até que julgues e vingues o nosso sangue naqueles que habitam sobre a terra? Esse lançamento preliminar de incenso sobre a terra indica que esse é o início da vingança do Eterno em favor de seus filhos. Com este ato, os acontecimentos finais começam a levar ao fim o tempo da graça, quando o Salvador, nosso sumo sacerdote, derramar seu incensário de intercessão para o final dos tempos, e a voz do Eterno será ouvida em alta voz, dizendo: está feito. Mesmo que essas trombetas sejam o último chamado de misericórdia do Criador, logo antes do encerramento da graça. Um esforço final prende a atenção da humanidade para que possamos aceitar seu plano de salvação antes que seja muito tarde. Infelizmente, as trombetas serão desconsideradas pela grande maioria, e tão logo que a trombeta soar, muitos estarão prontos para esquecê-la e a vida continua. Vamos recapitular as 4 primeiras trombetas. O primeiro anjo tocou sua trombeta, e em seguida saraiva e fogo misturados com sangue foram lançados na terra, e 1/3 das árvores foram queimadas e toda a erva verde foi queimada. A primeira trombeta trará a destruição de toda a colheita de grãos e 1/3 de todas as árvores, resultando em uma fome global sem precedentes. Então o segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como uma grande montanha em chamas foi lançada no mar, e a 1/3 parte do mar tornou-se sangue, e a 1/3 parte das criaturas viventes do mar morreram, e a 1/3 parte dos navios foi destruída. Na segunda trombeta, um meteoro gigante vai causar o pior tsunami que o mundo já experimentou, exterminando muitas cidades costeiras ao redor do mundo e destruindo 1/3 de todos os navios mercantes. Esse meteoro vai transformar 1/3 do oceano em sangue, destruindo 1/3 de toda a vida marinha e agravando a fome global causada pela primeira trombeta. Então o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. E caiu sobre a terra parte dos rios e fontes de água. O nome da estrela é Absinto. 1/3 das águas tornou-se absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Na terceira trombeta, 1/3 das fontes de água potável do mundo se tornará amarga e imprópria para beber, intensificando a crise atual da água potável. Muitos vão morrer por beberem essa água amarga. A amargura é causada por um meteoro gigante que vai quebrar-se no espaço, caindo em 1/3 dos rios da terra e fontes de água. Então o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, a terra, parte da lua e a 1/3 parte das estrelas, para que a 1/3 parte deles se escurecesse e a 1/3 parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. O fenômeno amedrontador da quarta trombeta vai atingir as 3 fontes de energia celestial: o sol, a lua e as estrelas.
O mundo inteiro vai experimentar uma escuridão sobrenatural e impenetrável por um terço do dia, pois o sol vai desaparecer durante esse tempo. Isto será seguido por uma escuridão horrível, a qual nenhuma luz consegue penetrar, pois um terço da noite, assim como da lua e das estrelas, vai desaparecer durante esse tempo. Sem sombra de dúvidas, a quarta trombeta será mais aterrorizante, porque ficará evidente que esses acontecimentos não são meras coincidências naturais, mas manifestações sobrenaturais. A primeira, segunda, terceira e quarta trombetas surgirão para provocar o despertamento nas pessoas. No entanto, a quinta, sexta e sétima trombetas vão superar grandemente a severidade das quatro primeiras trombetas. É por isso que elas se referem a ais. E olhei, e eu vi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo em alta voz: ai, 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 dos habitantes da terra por causa das vozes das outras três trombetas que ainda vão tocar. Nós temos sido prevenidos que nesses últimos dias Satanás trabalhará com todo o poder, sinais e prodígios de mentira e com todo o engano de justiça. Na luz disso tudo, vamos revisar a descrição da quinta trombeta, o primeiro ai. Então o quinto anjo tocou a trombeta, e eu vi uma estrela caindo do céu na terra, e foi-lhe dado a chave do abismo, do poço sem fundo, e ele abriu o poço sem fundo. Apocalipse 9, 1 e 2. A quinta trombeta vai começar em ordem cronológica, quando as quatro primeiras trombetas tiverem sido tocadas. Isso acontecerá na posse do anticristo, o oitavo rei, a besta que sobe do abismo. As escrituras definem o abismo como o caos. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Pai se movia sobre a face das águas. A palavra abismo, em Gênesis 1, verso 2, se refere à terra no seu estado caótico antes de ser criada. Então, quando foi dada a Satanás a chave do abismo, ele só poderia libertar seus anjos caídos com a permissão do Eterno. O anticristo só poderia assumir com o caos. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como se fumaça de uma grande fornalha. Então só o ar foram escurecidos por causa da fumaça do abismo. Fumaça subiram gafanhotos sobre a terra. Isso indica que a invasão desses demônios será tão grande e densa que o sol e a atmosfera vai escurecer globalmente, como fumaça de uma grande fornalha. Quando lemos a descrição desses gafanhotos, nós precisamos lembrar que, como anjos bons, demônios ou anjos caídos têm a habilidade de tomar a aparência física que desejarem para realizar seus propósitos. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muita coisa que seus ministros também se transformem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme suas obras. A aparência dos gafanhotos era como de cavalos preparados para a batalha. Nas suas cabeças havia coroas semelhantes ao ouro, e seus rostos eram como rostos de homens. Eles tinham cabelos como cabelos de mulheres, seus dentes eram como dentes de leões, tinham couraças como couraças de ferro, e o som de suas asas era como o som de carros com muitos cavalos correndo para o combate. A aparência desses demônios do poço sem fundo será semelhante à face de um homem, cabelo de mulher, cauda de escorpião, couraça de ferro e dentes de leão. Eles farão grande barulho quando voarem. A descrição desses gafanhotos é notavelmente parecida com a imagem de um alienígena que o público desavisado está vendo todos os dias. Assim, Satanás, através de Hollywood, está condicionando as massas até mais rápido do que através das correntes principais da mídia. Devemos concluir que o início de todos os enganos de Satanás vai começar com os demônios do abismo,
tomando forma de alienígenas invadindo a Terra com o intento de prejudicar a humanidade. Por milhares de anos, Satanás tem se preparado para essa invasão enganosa pelo condicionamento dos habitantes da Terra de aceitarem a noção errada de que havia raças de extraterrestres. Por esta razão, Satanás terá sucesso em grande extensão em sacudir as crenças religiosas daqueles que têm bebido estes falsos ensinamentos. Quase o mundo todo vai acreditar que nós estamos sendo atacados por alienígenas do espaço, ao invés de atacados por demônios do abismo. E foi-lhes dado o poder, como tem os escorpiões da terra, e não foi-lhes dado autoridade para matá-los, mas para atormentá-los por 5 meses. O tormento deles era semelhante ao de um escorpião quando fere o homem. Esses demônios alienígenas vão afligir os seres humanos, picando-os com suas caudas. Isso se dará por possessão demoníaca, em que uma grande quantidade de seres humanos serão possuídos. Os sintomas da picada de um escorpião podem incluir dor ardente, um sentimento de sufocamento, respiração acelerada, dificuldade de falar e formar frases, câimbras musculares, espasmos ou fraqueza. Naqueles dias os homens vão procurar a morte e não acharão. Eles desejarão morrer e a morte fugirá deles. Os gafanhotos tinham caudas como de escorpiões e havia um ferrão nas suas caudas. O poder deles era de ferir o homem por 5 meses. Esse tormento vai durar por 5 meses, 150 dias. Muitos vão procurar acabar com suas vidas ao invés de sofrer esse tormento, mas serão incapazes de fazê-lo. Mas há proteção para aqueles que fizeram do Eterno seu refúgio. Eles, os gafanhotos, foram ordenados a não causar danos à erva da terra, nem a nenhuma árvore, mas somente aos homens que não tiveram na sua fronte o selo do Eterno. O Criador vai conter esses demônios alienígenas de prejudicarem a todos aqueles que têm o seu selo de proteção. Este selo é dado àqueles que estão vivendo inteiramente em conformidade com a sua vontade. Os demônios alienígenas também não vão prejudicar nenhuma planta ou colheitas. Eles tinham sobre si o anjo do abismo, que em hebraico é Abaddon, mas em grego é Apolion. A besta que viste era, e não é, esta irá subir do abismo, irá à perdição. E aqueles que habitam na terra ficarão admirados, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, quando virem a besta que era, e não é, e tornará a ser. E a besta que era e não é também o 8º, e é dos 7, e vai-se para a perdição. O Apocalipse 17 descreve quando o curto reinado do 7º rei chegar ao fim, será seguido pelo reino do 8º. Ele será o último rei, a besta reinar. Aqui vemos claramente que a besta, ou o poder político, o reino que uma vez dominou o mundo, tomará novamente o poder mundial. Satanás irá ser adorado e governar o mundo por meio do anticristo, que representa um reino ou um poder que outrora dominou o mundo e retomará sua supremacia mundial. Isso vai garantir máxima efetividade de enganar aqueles que perecem porque rejeitaram a boa verdade que poderia salvá-los. O 8º será completamente controlado por Satanás e terá a posição do único ser humano capaz de negociar um fim para a invasão. Consequentemente, o 8º receberá a posição cobiçada de Satanás como salvador do mundo, dando a ele autoridade completa sobre todos os líderes do mundo para implementar uma lei dominical universal e exaltar
o falso domingo, o sábado espúrio. Consequentemente, o oitavo receberá a posição cobiçada de Satanás como salvador do mundo, dando a ele autoridade completa sobre todos os líderes do mundo para implementar tal lei. O primeiro ai passou. Veja 2 ais ainda que estão por vir depois dessas coisas. Hoje temos a oportunidade de receber as promessas do selo protetor do Criador, quando escolhemos Ele para reinar em nossos corações. Para seus verdadeiros seguidores, o Eterno confirma a tempo as seguintes promessas preciosas. Não tema, pois eu te resgatei. Eu chamei pelo nome, você é meu. Quando atravessares as águas, eu estarei contigo. Quando atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando andar através do fogo, não se queimará, as chamas não te deixarão em brasas, pois eu sou o Eterno, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Visto que é precioso à minha vista, você tem sido honrado, eu o amo. Então darei homens em seu lugar e pessoas por sua vida. Não tenha medo, pois estou contigo. Você vai escolher ser selado pelo Eterno? Você aceitará seu chamado de misericórdia enquanto ainda é possível? Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam seus corações.